Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Renato Figueiredo, eu sou diretor superintendente do QSP. Eu vou comentar com vocês hoje sobre um projeto que foi lançado no final do ano passado, no final de 2015, que é um produto, na verdade, chamado Success Fee QSP. E é um produto que vai ser muito, muito bem recebido, eu acredito, especialmente nesse ano de 2016, que é um ano que a gente tem algumas indefinições no campo político-econômico e que, portanto, tem a tendência de ser um ano difícil para as organizações. E esse produto, que é SP Success Fee, foi pensado justamente para essa época mais difícil, para essa época que, inegavelmente, o Brasil está em crise, e ele tem alguns diferenciais, esse produto QSP Success Fee, que eu vou delinear ao longo da minha apresentação hoje. E eu espero que esse produto se encaixe realmente naquilo que cada uma das organizações de vocês precise para esse ano de 2016 ou para os outros anos também. O objetivo do QSP Success Fee é redução de custos. Trocando em poucas palavras, é redução de custos. São projetos que vão ser desenvolvidos pelos nossos consultores, em conjunto com pessoas determinadas das organizações. Ele tem alguns diferenciais, esse produto que é SP Success Fee, que eu novamente vou comentar um pouco mais para frente. Mas além de redução de custos, também eventualmente um aumento de produtividade, e atrelado à redução de custos e aumento de produtividade está a melhoria de qualidade de produtos e serviços e redução do lead time de cada um dos processos. A gente está falando de quaisquer processos, não só processos produtivos, mas processos administrativos, financeiros, ou qualquer outro que cada uma das organizações de vocês tenham definidos. Né? O diferencial desse produto em relação então, aos serviços de consultoria mais tradicionais é a forma de remuneração da consultoria, que está baseada na taxa de sucesso de cada projeto. Eu vou discorrer sobre isso um pouquinho mais no final da apresentação. Os tipos de empresas, né, que podem utilizar esse produto que é SP Success Fee. Quaisquer tipos de empresas. Quaisquer tipos de empresas. Quaisquer tipos e tamanhos de organizações estão aptos a fazer a aplicação das metodologias do QSP Success Fee. Quais são essas metodologias? As metodologias são fortemente baseadas em Six Sigma, em Lean Manufacturing, gestão da qualidade, BPM, gestão de riscos, que hoje em dia é muito falada e muito comentada, e tem ferramentas importantes para fazer melhoria de processos, e outras que eventualmente se façam necessárias, claro, de acordo com cada projeto e de acordo com cada processo. As fases ou as etapas desse QSP Success Fee também estão fortemente baseadas na metodologia do Six Sigma. E tanto é que elas têm nomes iguais aos que a gente tem aí no DMAIC, que é um ciclo PDCA um pouco mais especializado, né, um pouco diferente. Então, a primeira fase, a primeira etapa do QSP Success Fee é a etapa de definição. É a etapa que a gente chama de Define. Então, os nossos consultores vão fazer diagnósticos e vão conhecer os principais processos da empresa, vão levantar, junto com profissionais das organizações, os potenciais de melhoria. A partir daí, nós vamos fazer a matriz de seleção de projetos e a seleção das oportunidades de melhoria. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos formar uma equipe de trabalho, identificar uma pessoa que vai ser responsável por aquele projeto. Definir quais são os recursos para a realização do projeto. Aí são todos os tipos de recursos, materiais, humanos, eventualmente softwares, que sejam necessários. Fazemos o levantamento da voz do cliente. Recentemente, com a norma ISO 9001 de 2000, 2008, todos os processos
têm clientes definidos e eles se interrelacionam uns com os outros, né? Então, independente se seja cliente externo ou interno, a gente tem que fazer o levantamento da voz do cliente para saber o que aquele cliente quer, né? Fazemos a identificação dos fatores críticos para aquele cliente e preenchemos a matriz da voz do cliente também. São premissas, na verdade, para que o projeto dê certo. Identificação do processo envolvido com oportunidade de melhoria. A gente define uma expressão de melhoria, ou seja, os objetivos e as metas do projeto. E, claro, fundamentalmente, a gente define um cronograma de trabalho. E esse cronograma tem que ser preenchido, tanto pelos nossos profissionais quanto pelos profissionais dos nossos clientes. Começamos a partir daí a definir os indicadores de redução de custos ou aumento de receitas, dependendo de que tipo de projeto seja. A duração prevista para essa etapa é de 1 semana. A segunda etapa do Success Fee, do QSP Success Fee, é a etapa de levantamento de dados, a etapa de medição, ou etapa Measure, né? A gente faz, então, um mapeamento do processo vinculado àquela oportunidade de melhoria que foi identificada na fase de definição. A gente pode identificar, criar ou modificar também os indicadores de desempenho que vão ser medidos no processo. A gente pode criar, e deve-se, na verdade, criar indicadores de desempenho críticos para o cliente daquele processo. Isso é importante. Porque a gente está fazendo a melhoria do processo justamente para aquele cliente específico. Fazemos o estudo de MSA. Nessa fase, importantíssimo, e condição sine qua non, identificamos e apontamos os custos do processo vinculado à oportunidade de melhoria. Isso vai ser importante lá na frente, eu vou comentar um pouco mais no final da apresentação. A gente tem, aí sim, obtenção de dados do processo e dos indicadores de desempenho daquele processo. Essa obtenção de dados tem que ser feita da forma mais apurada possível, para que a gente consiga propor melhorias e que essas melhorias sejam efetivas no final. Começamos a calcular as métricas sigma do processo, nível 6 sigma, o RTY, CPK ou quaisquer outras métricas que sejam necessárias. Continuamos acompanhando os indicadores de redução de custos ou aumento de receitas. Essa fase é um pouco mais longa, ela tem a duração de 3 a 4 semanas, mais ou menos. A etapa de análise, a etapa seguinte, a terceira etapa, a gente começa a tentar identificar as potenciais causas raízes daquele problema ou daquele processo especificamente, analisa o impacto dessas causas na oportunidade de melhoria, aí a gente já começa a agregar alguns elementos de gestão de riscos, fazemos teste de hipótese e construímos a hipótese causal para a oportunidade de melhoria, fazemos as conclusões do teste de hipótese, que são imprescindíveis e muito importantes, fazemos a seleção das causas mais prováveis, né? Continuamos acompanhando os indicadores de redução de custos, aumento de receitas, e temos a duração prevista para essa terceira etapa de 1 a 2 semanas. Não é uma etapa muito longa, não. A fase de melhoria, com a seleção das potenciais causas raízes dos problemas ou eventualmente das melhorias, vamos colocar aqui melhorias também, né? Do processo, a gente faz uma sessão de brainstorm para identificar algumas soluções para aquela oportunidade. Fazemos a seleção dessas possíveis soluções e, claro, fazemos um ranqueamento de quais seriam as melhores soluções do ponto de vista de custo até, né? Porque algumas soluções elas podem ter um custo agregado. A gente não quer isso. A gente vai tentar trabalhar, obviamente, em soluções que sejam factíveis e que tenham o menor custo possível, se possível custo zero, né? Planejamento e realização de experimentos verificadores daquela solução que vai ser implementada. Fazemos as análises do custo e benefícios dessas possíveis soluções, né, como eu já falei anteriormente. Para a solução a ser implantada, a gente prepara um plano de ação, treina e prepara os colaboradores que vão, obviamente, aplicar aquela solução para aquele processo, implanta soluções e, a partir de agora, a gente começa a fazer o cálculo do ganho anualizado do processo e da remuneração do QSP Success Fee, que eu vou comentar um pouco mais para frente também.
A duração prevista para essa fase de melhoria é de 1 a 2 semanas também, não é uma fase muito longa. E a última fase, que é a fase de controle, a fase control, a gente identifica as melhorias obtidas, com certeza elas vão existir, estabiliza o processo, coleta os dados de indicadores de desempenho, né, que, inclusive aqueles que são críticos para o cliente, calcula as métricas Sigma novamente, que com certeza, depois de todas as outras etapas, melhoraram o nível Sigma, RTY, CPK ou quaisquer outros que sejam necessárias. Apontamos os novos custos do processo, por isso que é importantíssimo nas fases iniciais a gente ter os custos do processo reais. Criamos ou modificamos um plano de controle se ele já existir. Treinamos e preparamos o pessoal para aplicação do plano de controle, se for necessário. Documentamos o projeto, encerramos o projeto. A duração prevista para essa fase, essa última fase, é de 2 a 6 semanas, dependendo, obviamente, também do tamanho do projeto. Eu falei muito durante todas as fases do QSP Success Fee sobre a duração de cada uma delas, né? Então, a duração do projeto, pela nossa experiência, aí desde final da década de 90, começo dos anos 2000, fazendo projetos de melhoria contínua, né? A duração mínima de um projeto está estimada em 8 semanas, mais ou menos, projeto médio. E a duração máxima, claro, vai ser definida em função do escopo de cada projeto, que vai ser definido na etapa define, que é a etapa de definição. Aproveitando esse gancho aí de duração de projeto, a gente entende, pela nossa experiência também, que o melhor é que sejam feitos diversos médios projetos, ao invés de um projeto muito grande, justamente por conta dos retornos, né? Um projeto muito grande tem um retorno esperado num tempo muito longo. Então, os projetos pequenos ou médios têm retornos mais rápidos e justificam aí todo o trabalho que foi feito. Então, a gente recomenda fortemente para que os projetos sejam pequenos ou médios. Dá para a gente fazer projetos maiores? Sim, dá. Só que a gente vai ter um retorno um pouco mais longo, né? Um tempo um pouco mais longo. Falando sobre a remuneração, então, no aceite de uma eventual proposta que seja enviada para cada cliente, nós temos um FII fixo de R$4.000 para cobertura de despesas operacionais, mas na verdade esse valor não é um valor extra, né? Esse valor vai ser abatido posteriormente do que vai ser remunerado ao QSP. E o que vai ser remunerado ao QSP? Vai ser remunerado ao QSP uma taxa de sucesso de acordo com o retorno estimado para cada projeto. Isso funciona da seguinte maneira. Pela nossa experiência, os projetos de redução de custos têm um retorno aí de 500 mil a 1 milhão. Eles estão nesse range aqui, né, de 500 mil a 1 milhão de reais ano. Né? Projetos que são médios, né, como eu falei anteriormente. Então, vamos supor que um projeto dê realmente no final de 12 meses, no final de um ano, 1 milhão de retorno para a organização. O QSP vai ser remunerado 20% desse 1 milhão, né? Então, e pagos em 6 vezes a partir da confirmação dos ganhos do projeto que vai ser feito lá na fase de melhoria, na fase do improve. Né? A vantagem, né, tem duas vantagens aí. Primeiro, repare que até 2 meses ou 2 meses e meio do início do projeto, o QSP não é remunerado em nada, a não ser nesse FII fixo aqui de 4 mil, que depois vai ser abatido. Então, essa é a primeira grande vantagem, que não tem uma remuneração inicial para a consultoria. A segunda grande vantagem é que esses custos dos processos que vão ser feitos projetos, já existem, a organização já paga. Então, não será pago nada extra ao QSP, alguma coisa que já é paga. E, claro, vai começar a ser paga a partir do momento que a gente comprova que os custos vão ser realmente reduzidos ou que as receitas vão ser aumentadas.
E depois, nesse caso fictício aqui que a gente está falando de 6 vezes a partir da confirmação dos ganhos do projeto, depois que o QSP for remunerado na sexta vez, a empresa vai continuar gastando aquele R$ 1 milhão por ano menos do que ela gastava. Então ela tem ganhos de todos os lados aí. Então, esses são os atrativos do ponto de vista financeiro desse produto QSP Success Fee. A gente entende que nessa época de crise isso é importantíssimo para as empresas melhorarem seus processos, economizarem com essa melhoria e eventualmente prosperarem quando o cenário é um pouco mais adverso, como é o caso de hoje, né? Condições importantes, eu diria sine qua non, para que esses projetos tenham sucesso. Primeiro, disponibilidade dos colaboradores da organização para participar do projeto, dos champions, das pessoas que são envolvidas com os processos de uma maneira geral. Prontidão e cumprimento de prazos é fundamental. E fornecimento de dados confiáveis e informações necessárias para a realização dos projetos, ou seja, na etapa de medição, na etapa de levantamento dos custos iniciais, dos custos finais, é importantíssimo que os dados sejam confiáveis, para que não sejam, obviamente, mascarados, né? E que depois a gente não tenha o resultado que a gente espere. Possibilidade de se apurar os custos reais das atividades tratadas no escopo do projeto, que eu acabei de falar, e aceitação e conclusão por parte da organização dos projetos definidos em comum acordo conosco. Se essas condições eventualmente não ocorrerem, né, o QSP vai ser remunerado em 50% do valor estimado do projeto, ou então o número de horas investido vezes R$300 a hora, o que for maior, deduzido dos valores pagos até a data específica, se é que algum valor foi pago realmente até a data específica, a não ser a taxa inicial. Isso a gente faz só para nos salvaguardarmos também, caso uma dessas condições não seja, uma ou mais dessas condições não sejam atendidas. Esse é o produto QSP Success Fee, que foi lançado no final de 2015 e que vai ser melhor divulgado agora a partir de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado do produto. É um produto que, para esse tipo de desenvolvimento, é um produto inovador, né? Na área de consultoria, né? Na área de consultoria de processos, vamos dizer assim, é um produto inovador. Se vocês precisarem de alguma informação ou quiserem marcar uma reunião com os profissionais do QSP, o telefone do QSP está no site www.qsp.org.br. Os nossos colaboradores vão estar prontos para atendê-los. Eu desejo a todos um 2016 com muitos bons negócios e me coloco à disposição para quaisquer que sejam as dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado, uma boa tarde, até logo.